um professor de Oxford, o cara chama Nick Bostrom, o cara é fantástico. E ele tem uma frase muito legal que ele diz o seguinte, que a humanidade não vai mais criar nada sozinha. Agora, com inteligência artificial, tudo que a gente for criar, de uma certa forma, está com um apoio criativo, cognitivo da IA. Em 2023, acabei sendo convidado a participar de um processo para me juntar como pesquisador da OpenAI. Então, estou lá desde então. E aí você acaba olhando inteligência artificial de uma forma mais ampla. Então, como é que a gente garante que os modelos sejam seguros, que eles sejam resistentes a comandos tóxicos? Como é que eu consigo emular todas as situações de uso? E na internet o que eu mais vejo é isso. Toda vez que sai alguma novidade, tem uma galera que parece ter uma lista de perguntas bizarras para testar. Sim. Tipo assim, para incriminar o modelo. Você falando, vai, fala o que não deve. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar sobre economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador aqui da Let's Media, e toda semana a gente traz diferentes pontos de vista profissionais que estão construindo essa indústria da economia aberta. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui bem legal, porque é o seguinte: a gente escreve na newsletter e fala muito sobre gestão financeira, educação financeira. Os PFMs, eu acho que foram... eles carregam o benefício e a dor de ser o primeiro exemplo que se usa para tangibilizar o que é Open Finance. Então, eles tem hora que são levadas lá para cima, tem hora que o pessoal reclama, tem um pouco de tudo, mas a verdade é que é o principal... case, assim, né, que a gente sempre usou para falar também do Open Finance. E dentro dessa gestão financeira das pessoas, você tem gente que está apostando em inteligência artificial para otimizar isso e para trazer soluções, e tem gente que está apostando em relacionamento ali com consultores. Hoje a gente vai falar com alguém que está apostando nos dois, que é o pessoal da Serafim. Queria agradecer aqui a presença do Magno Maciel, que é CTO da Serafim. Obrigado por topar participar aqui hoje, cara. Pô, eu que agradeço, cara. Bacana demais estar aqui. Quanto tempo que a gente estava para bater esse papo? Finalmente deu certo. Já tem tempo. Pude conhecer aqui a casa de vocês, está muito legal. E é verdade, cara. Acho que a gente está apostando, a gente está fazendo all-in. Estamos fazendo a aposta completa. Muito no que eu brinco que é o modelo Robocop, né? Melhor do homem com o melhor da máquina. Boa. Cara, só o Robocop sozinho, só a máquina. Apesar dela ser forte, rápida, incansável, mas ela não tem o lado da empatia, da sensibilidade, do olhar crítico, enfim, que o ser humano tem. Então, na Serafim, a gente está muito apoiado nesses dois pilares, tecnologia, mas com o lado relacional. Legal. Então, vai ser um papo bacana de poder falar disso. É muito bom. E começou com o Robocop e o último expoente grande também, Homem de Ferro. Exato. Outro aí que uniu o melhor do homem com a máquina, apesar do Thanos ter sumido com ele. Pô, o Jarvis salvou muitas vezes o Tony Stark, a gente fazer alguma bobagem. Então, é legal você ter ali a tecnologia falando na sua orelha o que tem que ser feito. Cara, inclusive, assim, meu sonho sempre foi ter uma Jarvis na minha vida. E a minha primeira sensação, assim, com inteligência artificial foi um pouco disso, cara. Você fala assim, caraca, tem um assistente aqui que ele faz como se você estivesse vivendo 2 dias em um, porque se você fosse fazer aquilo sozinho, você não ia conseguir, assim. Eu tenho muito essa sensação também, né? O pessoal geralmente fala, pô, agora a gente vai ser mais rápido, mais eficiente. E eu sinto que é um pouco mais do que isso. Não é só fazer mais rápido o que você já fazia. Cara, hoje eu consigo fazer coisas ou até assumir certas responsabilidades que eu não assumiria porque eu não tinha essa competência. Uhum. Então, a gente estava conversando agora nos bastidores, né? Às vezes você está numa questão ali do dia a dia, prática, tocando um negócio e você precisa de uma ajuda com uma minuta de contrato. Pô, a não ser que você seja especialista no tema, mas agora não que você vá fazer tudo que o advogado faria, mas, cara, o lance de você conseguir ter atalhos que a IA te ajuda no dia a dia é fantástico. Então... A gente ganhou superpoderes. Acho que se não fosse a AI, a gente estaria alguns passos atrás, assim, na nossa história já. E olha que a gente está longe de ser um exímio, sabe, super utilizadores, assim. Total. Mas ajudou muito a gente já. Não sei se você já ouviu aquela frase que tem um professor de Oxford, o cara chama Nick Bostrom, o cara é fantástico.
E ele tem uma frase muito legal que ele diz o seguinte, que a humanidade não vai mais criar nada sozinha. Agora, com inteligência artificial, tudo que a gente for criar, de uma certa forma, está com um apoio criativo, cognitivo da IA. Então, seja as principais coisas, né, as principais invenções, sei lá, cura de doenças, desafio climático, desafios geopolíticos, cara, até nosso dia a dia profissional, assim, é na hora de você redigir uma proposta, na hora de você criar um conteúdo para um portal e por aí vai. A gente não vai mais fazer nada sozinho. Muito bom, muito bom. E cuidado, hein, pessoal, vocês que estão xingando a IA, xingando a Alexa, pode acontecer a revolução das máquinas aí e eles vão se lembrar, Eles a memória deles. Eles têm a listinha. Às vezes eu perco a linha com a minha IA e falo, ó, cara, vai dar contigo não. Vou abrir outro chat aqui, porque esse aqui já ficou apaga o histórico do navegador, começa tudo de novo. Antes da gente entrar, eu queria ouvir um pouco também, assim, da sua história, cara, da onde que você vem, enfim, como é que você veio parar primeiro no mercado financeiro, agora nas questões da Serafim, mas entender um pouquinho desse background também. Boa. Cara, eu venho da engenharia, assim, cursei engenharia, mas nunca fui engenheiro de verdade, assim, eu falo que... Que engenharia que você fez? Elétrica. Cara, eu acho que eu já conversei com metade dos engenheiros elétricos do Brasil, porque veio uns 5 aqui já, então já deve dar... Não, você tá andando com as más companhias. E assim, eu falo que eu nunca fui engenheiro de verdade, até porque até hoje eu não sei como tiro o CREA, assim, não faço a menor ideia como é. Mas eu sempre gostei de coisas diferentes, coisas inovadoras, coisas que, sei lá, despertassem ali a atenção. Então, sei lá, 20 e poucos anos atrás, ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar o que na época era muito novo, então acho que até hoje é um pouco novo, que era o lance de crédito de carbono. Então, mercado de commodities ambientais, enfim. Então, sabe, 20 anos atrás, pouquíssimas pessoas estavam falando disso. Então, se hoje o pessoal já é tratado como algo novo, 20 anos atrás... Infelizmente, naquela época não tinha a sigla ESG. Né? Não tinha inventado ainda, teria facilitado muito a minha vida na hora de explicar o que eu fazia da vida. Então, fiquei alguns anos nesse mercado, estava numa consultoria que atuava com isso. Acabei depois empreendendo e criando uma consultoria nessa área junto com 2 amigos. Só que em dado momento começou a surgir um projeto que era a semente do que a gente tem hoje na Serafim, que era o projeto da GFI. Então, um amigo meu da faculdade, o Leanderson Reis, que é um maluco. Cara, sempre tem uns malucos. Eu conheci... Caramba, vai me falhar aqui. Eu não sei se eu cheguei a falar com o Leanderson, mas eu lembro do nome dele, porque... Sei lá, se não me engano, ele é casado com a irmã do amigo meu da faculdade. E aí, eu fui ouvir a GFI, devia ser no meu 2º ano de fé, em 2014, 15, Cara, sei então lá. você ouviu o comecinho da GFI, e o Leanderson assim, não é porque é meu amigo, mas é um cara visionário. E aí, ele veio muito com essa ideia de, poxa, vamos juntar aqui uns amigos. Porque, cara, cada um estava trabalhando numa coisa diferente. Eu acho que a gente tem aqui uma baita base de conhecimento, enfim... que poderia ajudar a gente a andar um pouco melhor no mercado financeiro. Era um pouco da tese inicial, por isso que GFI era grupo fechado de amigos investidores. Caramba! Cara, o pessoal brincava que era quase uma maçonaria esse negócio. Tinha umas simbologias, enfim, era bem legal. E aí nessa, da gente juntar pessoas para falar de oportunidades fora de mercado financeiro, oportunidades na economia real, então mercado imobiliário, mercado de franquias, projetos de startups, enfim, a gente começou a sentir, muito empiricamente, que, cara, o brasileiro em geral... Ele precisa muito mais de consciência financeira do que bons produtos financeiros. Então, não adianta só você ter uma boa prateleira de oportunidades se as pessoas não conseguem tomar uma decisão bem fundamentada com o seu próprio dinheiro. A gente começou a perceber isso muito no dia a dia, conversando com as pessoas, enfim. E aí, o que era até então um grupo de amigos, aí a gente começou a formalizar esse negócio como uma empresa. Então, a gente está falando aí de 10 anos de trajetória. Então, a GFI nasceu como uma empresa que buscou democratizar o que, um tempo depois, a gente descobriu que tinha um nome que era a história do planejamento financeiro. Então, o lance de você ajudar uma pessoa a tomar melhores decisões, a você ajudar o cara a botar a vida em ordem, não só no viés de produto. Assim, produto é importante, mas ele é o remédio. Né? O mais importante é você ir no médico e cuidar da saúde. Eu encontrei isso recentemente em alguma leitura, que é um pouco... Eu acho que faz muito sentido, que é o seguinte. A pessoa vem e fala assim, ele só fala o sintoma, né? Assim, olha, eu não estou conseguindo guardar dinheiro. Ou onde eu coloco o meu dinheiro. E aí, para você
quem entende, dar uma opinião embasada, às vezes tem que entender todo o resto, que às vezes não está estruturado, as entradas, saídas, o planejamento, quanto você vai gastar, etc. Sim. Com base nisso, você chega lá e ter uma decisão E é muito louco, que faça né? sentido, né? É isso que você falou, exatamente. Assim, se você vai num médico e nos 2 primeiros minutos da consulta o cara já te prescreve um tarja preta, você fala, cara, você aceitaria? É difícil, né? O cara nem te conhece, nem te fez um exame. Mas a gente aceita isso, ou aceitava isso no mundo financeiro, na forma como a gente cuida do próprio dinheiro. Então, o GFI nasceu a partir dessa observação, da gente querer ajudar as pessoas a tocar melhor sua vida financeira, seus projetos, enfim. Então, a gente criou uma plataforma que, no final da história, traz o elemento humano, então, o planejador financeiro para sentar com as pessoas e entrar nessas nuances da vida, não só na questão técnica de produto e alocação. Cara, a gente fala muito mais de vida do que de juros compostos de investimento. E aí, claro, você precisa ter ferramental para isso. Cara. Assim, o profissional sozinho, de peito aberto, é uma dinâmica difícil, né? Porque como é que você escala um serviço que é alfaiataria, que é uma coisa muito de você sentar com a pessoa e conduzir um processo? Então, nesses últimos anos, a gente, né, assim, se orgulha muito em ter sido aí um dos desbravadores desse mercado e ajudando a criar tecnologia para isso. E aí, quando você não consegue escalar, o que acontece é que fica um serviço super elitizado, né? Total. Porque ele só vai ser viável financeiramente se você atender alguém que consiga pagar um valor. Total. E aí a indústria ela acaba tendo uma mecânica que força nessa direção de você ter que levar um produto, de você ter que focar em ticket alto, porque senão a conta não para em pé. E é compreensível, isso é legítimo o formato. Então, quando a gente começa a olhar o indivíduo e começa a trazer isso para relacionamento, cara, relacionamento te abre a oportunidade de serviço, de você ajudar as pessoas. E eu comparo muito com a história do personal trainer. Cara, 15 anos atrás, sei lá, as pessoas não imaginavam ter que pagar por um profissional especializado para te ajudar a estar numa academia performando melhor. E hoje isso é muito mais comum. Você entende o benefício de ter alguém te ajudando, te engajando, te trazendo ali algo para você se lesionar menos, enfim. Então, a GFI veio nessa trajetória. A gente acabou trazendo para dentro do grupo um braço educacional, formando planejadores financeiros. Então, a gente formou, sei lá, mais de 3 mil planejadores, porque também você não forma um mercado sem pessoas. Né? Você tem que ter gente, né, remoendo tudo isso. E aí, 2 anos e pouco atrás, a gente cruzou nossos caminhos com o Rodrigo Takeuchi, que é um cara que bateu muito o santo com a nossa filosofia de olhar esse mercado muito mais relacional, muito mais introduzindo tecnologia, olhando a agenda de Open Finance e como que tudo isso se converge. E aí a gente criou, a partir desse expertise de GFI, daquilo que o Rodrigo, que é um cara que tem uma trajetória extensa de mercado financeiro, family offices, a gente se juntou para falar, cara, agora chegou a hora da gente levar isso para um outro patamar. Foi daí que nasceu a Serafim. Então, a Serafim ela acabou se tornando hoje uma plataforma para pessoas físicas poderem cuidar melhor da sua vida financeira, independente de em que momento você está da sua vida, independente de quanto você acumulou ou não. E do outro lado, a gente começou a olhar o mercado e falar, isso aqui precisa de muito ferramental. Fala que é uma guerra que não dá para ser desarmado. Então, a gente tem ajudado os profissionais com uma ferramenta, que é o Dashplan, de ajudar o cara a conduzir uma jornada financeira melhor com o seu cliente. Então, é um pouco do que a gente tem feito. Legal. Eu lembro que eu cheguei em determinado momento a fazer alguns testes iniciais e eu tinha esse suporte do planejador, tinha esse momento ali para conversar. Queria até que você aproveitasse para contar um pouco para quem está ouvindo a gente como é que é essa solução do ponto de vista do usuário, né? Como é que... Porque eu acho que a gente está muito acostumado, talvez, com o agregador de saldo, que é a solução inicial, né? Da primeira geração de PFMs ali do Open Finance agora, né? Falando do ponto de vista do regulado, né? Porque se for olhar para trás já tinha outras soluções. Mas entender um pouquinho, dar um pouquinho dessa visão para a audiência. Boa. Cara, assim, primeiro que para a gente o Open Finance é realmente divisor de águas, porque nosso trabalho depende de informação. E essa informação, quando você bota a responsabilidade da coleta nas costas do cliente, não vai é uma tortura que não vai acontecer.
o principal concorrente do Open Finance é a planilha. Uhum. E, cara, ganhar da planilha deveria ser um trabalho fácil, porque né, quem é que gosta de ficar escrevendo despesa em planilha? Cara, mas eu falo disso toda vez aqui e eu vou continuar falando. O C6 não está na fase 2 do Open Finance ainda. E hoje ele me obriga a usar uma planilha. Porque é isso, eu não consigo levar o que está lá para lugar nenhum. Nem com regulado, não regulado. É bom ter um cara como você falando isso, que ajuda a gente a... Eu falo toda hora eu falo deles. E por essa razão, inclusive, eu tô levando meu relacionamento para outra instituição que está na fase 2. Então, assim, eu tô tendo toda uma dor de falar assim, cara, vou ter que largar um cartão que eu tinha um baita limite. E aí, só que eu achei uma instituição que mesmo sem Open Finance, falou assim, não, beleza, Gabriel, pode trazer, eu vou ver isso aqui para você e tudo mais, e vamos diminuir a dor de mudar. Total. Mas eu já tenho reclamado aqui desde o episódio 20 e poucos, eu acho, cara. Você acabou de definir da forma mais simples possível a jornada para a principalidade. Cara. Entendeu? Então, assim... Então, aí, voltando à questão do o quanto isso é importante para a gente e como a gente aplica isso na prática, no momento em que você traz o oceano de dados de Open Finance para dentro de uma coisa que é funcional para a pessoa, e aí eu tenho o profissional ali conduzindo isso de uma forma didática, cara, a pessoa consegue entender o porquê faz sentido ela dar consentimento da conta, porque agora isso vai ajudar ela a enxergar a curva dela da aposentadoria. Fez sentido, trouxe uma coisa prática. Então, a viagem que você quer fazer ano que vem com seus filhos, cara, tem tudo a ver com o Open Finance no sentido de eu preciso criar uma linha dessa jornada onde ela começa da captura, eu começo na compreensão desses dados, eu trago isso para dentro de um ambiente onde aquilo é digerido e aí eu começo a tomar decisões melhores. Então, a gente, assim... Cara, o número chega a ser assustadoramente alto, mas assim, é acima de 90% a adesão dos nossos clientes em dar consentimento de conta para Open Finance. Se o cara juntar a vida inteira dele ali dentro. Eu na época, eu não segui utilizando por conta disso, cara. Porque eu ia ter um trabalho de passar aquilo tudo para cá, ou eu ia ter uma visão incompleta, assim, de eu puxar de uma instituição que não funcionava. Só que, assim, em termos de solução, beleza, né? Você vai muito além de agregar extrato, né? Você vai ter essa questão toda de olhar pro futuro, como é que você está pensando, né? Uma aposentadoria, ou um objetivo, um sonho, etc. E, às vezes, essa organização mais a fundo, com alguém te apoiando ali, cara, isso aí faz toda a diferença, porque a gente já cansou de falar isso aqui, acho que todo mundo, assim, finanças é o meio da gente atingir as coisas, né? Ninguém quer gastar tempo pensando e tomando decisões financeiras. Assim. Quem gosta disso está trabalhando com isso. Na sua vida pessoal, né? Mas todo mundo depende disso. Exato. Mas quanto mais leve isso puder ser com a decisão melhor possível, melhor seria. E acho que é por isso que eu sou confessadamente apaixonado por toda essa questão. Quando a gente olha Open Finance com tecnologia para o mercado financeiro e aí entra com a camada de AI, no final da história eu falo, quanto mais a gente se envolve com tecnologia para esse mercado, mais a gente percebe que ela vai começando a ficar invisível. E isso é bom. Assim, a gente quer que as pessoas pensem e estejam com responsabilidade sobre o tema sem necessariamente estar tendo dedicação direta a isso. Quanto mais você puder delegar para a ferramenta, delegar para onde você cuida das suas finanças para que seja bem feito, golaço. Esse é o objetivo, é você cuidar bem, que não necessariamente significa que você tem que estar 24 horas por dia administrando aquilo. Sim. Então, essa inteligência embarcada, e ela funciona muito para quem, como você falou, né, o cara que gosta do tema, que já transformou isso na sua carreira, esse negócio é importante para ele também. Assim, como que você vem atendendo o seu cliente? A gente conversa muito com esses profissionais enfim, das mais diferentes naturezas, né? Então, desde o planejador financeiro, que acho que é o melhor exemplo de quem aplica isso, mas você tem todo um ecossistema de outros profissionais, seja o corretor de seguros, seja o próprio gerente bancário, o consultor de investimentos, que às vezes não é muito óbvio no relacionamento que ele tem com os clientes. Cara, como é que o Open Finance me ajuda na prática? Então, assim, essa pergunta, como é que você tem usado o Open Finance para aumentar seu pipeline de clientes, para conseguir ter mais retenção, para conseguir aumentar a LTV, não é tão óbvio. Então, você precisa ter uma área de pouso para juntar toda essa tecnologia e aí transformar em algo que você usa numa reunião com o cliente. Então, juntar esse Lé com o CRE
é o que faz sentido e é o pulo do gato, né? E como é que, né, essa ferramenta, né, do planejador financeiro, na verdade, eu não diria só a ferramenta, né, mas o conjunto ali, né, da oferta que é feita, como é que ela é diferente do planejamento anterior, ou como é que isso evoluiu, né? A gente sabe que facilita muito, né, o Open Finance, porque, assim, óbvio, né, qualquer planejamento financeiro começa com qualquer análise de dados, né? Com conseguir os dados, limpar os dados, organizar, e lá na frente que você vai analisar e tomar decisões, né? Como é que a solução é diferente também? Um pouco mais de detalhes, assim, né? Boa. Cara, acho que dá para explicar isso primeiro partindo do número de informações. Então, assim, na Serafim, só para você ter uma ideia, Open Finance e as informações que o próprio cliente traz, porque aí também não é tudo do Open Finance, o Open Finance não lê mente ainda. Então, aquilo que o cliente traz, até das intenções que ele possui futuras, cara, a gente está alimentando 400 data points. Então, assim, é coisa pra caramba. E aí, eu acho que uma coisa que a gente conseguiu ir lapidando ao longo de todos esses anos e batendo muito cabeça de como oferecer uma melhor experiência para o cliente e fazer com que as coisas realmente façam sentido na vida dele, é entender que, cara, a vida financeira não é como uma empresa que você tem vários departamentos. O departamento de orçamento, fluxo de caixa, não é totalmente apartado do de projetos, que também não é totalmente apartado de aposentadoria, de tributário, de riscos. Cara, na verdade é uma coisa só. Se você aborda isso separadamente, cara, os departamentos da empresa não estão se conversando e a coisa sai do trilho. Então, a gente traz muito essa visão meio que holística mesmo, assim, sendo bem legítimo, de falar, cara, vamos falar sobre os seus projetos, só que eu preciso ter um radar olhando suas despesas. A gente não pode tirar o olho da sua aposentadoria. E como é que eu conduzo tudo isso de uma forma que faça sentido para o cara? Então, tangibilizar isso de uma forma simples. A gente brinca que a gente transforma juros compostos em regra de 3. Então, é o cliente que está na concessionária para comprar um carro, só que aí na hora de tomar a decisão ele se encantou por um carro um pouquinho melhor. Cara, qual que é o impacto de 50 mil reais a mais no carro que você está paquerando nos seus projetos de 2, 5, 10, 20 anos? Se você topar trabalhar 2 anos a mais para se aposentar, a decisão é sua, você toca o barco. Então, acho que esse senso prático, cara, de você ajudar as pessoas a enxergar as coisas é o que faz a grande diferença, assim. E acho que é legal que também pelo menos eu sofro disso, assim, cara. Parece que às vezes no dia a dia você entra no modo literalmente dia a dia e para de olhar para o futuro, assim. E várias decisões, quando você bota em perspectiva objetivo futuro, fica muito mais fácil. Assim, às vezes eu falo assim, caramba, o negócio tá assim, tá assado, e a empresa, como é que vai ser? Aí eu falo, pô, calma aí. Como é que vai ser essa empresa daqui a 10 anos, 20 anos? Pô, beleza, então vai. Facilita muito botar em perspectiva, assim, e a decisão financeira faz todo sentido. Né? Não, eu vou te dar um exemplo, assim. A gente tem pouco tempo, né, cronologicamente, da plataforma rodando na configuração atual, mas a gente já tem quase 2 milhões de dados vindo do Open Finance, e aí a gente começa a enxergar comportamentos. E aí é muito louco a gente ver, e eu falo que não é um pecado específico de algumas pessoas, é quase que um pecado generalizado, o quanto que a gente deixa de olhar as nossas coisas do dia a dia por isso, pela correria, pela falta de atenção. Então, você pensa que a quantidade de pessoas que está pagando um volume considerável de juros nas suas contas correntes, pelo simples fato de não gerenciarem calendário de pagamento. Então, sabe aquela história de o boleto da escola do seu filho cai 5 dias antes do seu salário? Eu pago uns... E aí você paga 5 dias de limite. Não é porque no seu final do mês, se você somar tudo que você gastou contra tudo que você ganhou, talvez o saldo seja positivo. Então, não é falta de um fluxo de caixa deficitário. Cara, acho que eu sou uma organização. Acho que eu sou o pior cliente da Vivo e da Enel, se não me engano. Que eu fui tentar mudar a data da conta, acho que foi da Enel que, enfim, travou. E aí falou, não, cara, eu quero pagar tudo dia 10. Aí ela chega dia 2 e fala, vai esperar, velho. Dia 10 eu olho isso daí. Exato. Mas tem o débito automático, tá. Mas também é outra solução. E aí onde as coisas começam a fazer sentido, porque, né, acho que quando a gente começa a olhar
o futuro da iniciação de pagamento, quando a gente começa a entender da inteligência de pagamentos, aí a gente começa, talvez não começar, mas a gente começa a trazer para o campo prático muito das questões abstratas de Open Finance. As pessoas, cara, para que serve Open Finance? Cara, serve para você não pagar 5 dias de juros na sua conta corrente porque você automatizou uma questão mais inteligente do seu fluxo de caixa e que você não precisou dedicar tempo e neurônio para isso. Então, acho que essas inteligências que a gente vai começar a introduzir na vida das pessoas, habilitado por ITP, habilitado por todo esse arranjo que graças a Deus a gente está tendo no nosso ecossistema, vai começando a fazer as micro diferenças para todo mundo no dia a dia. E o cliente de vocês hoje não é só a pessoa física, né? Não é quem chega lá e se cadastra e começa a usar, né? Quem mais é cliente da Serafim hoje? Eu falo que a gente não abandonou a missão de ajudar, né, os brasileiros a cuidar melhor das suas finanças, a gente só está fazendo isso de uma forma diferente. A Serafim continua como uma empresa que atende cliente final, mas a gente percebeu quase que assim, espontaneamente que o mercado precisa ter ferramentas para isso. Então a gente começou a olhar os profissionais, começou a olhar o autônomo, começamos a olhar os caras que estão no escritório de agentes autônomos, o cara que é consultor e até mesmo as instituições financeiras de entender que esse tipo de tecnologia que traz Open Finance, que traz inteligência artificial, que traz ferramentas de relacionamento, cara, fazem todo sentido. Então a indústria ela já vem, já não é de hoje, dando muitos sinais, assim, os sintomas tão claros que a gente está naquela trajetória de sair da jornada 100% produto para uma jornada muito mais de relacionamento. Né? O LTV está no relacionamento. Produto é um oceano nada azul. Uhum. Então, essa nova visão de mercado, essa forma de entender que eu preciso trazer para o meu cliente muito mais do que a prateleira de produto, e aqui não estou amaldiçoando o produto, pelo contrário, você tem que tomar remédio para ficar bem. Só entender em que momento que você descobre qual é o melhor remédio. Uhum. Então, é nessa direção que a gente tá indo de realmente habilitar essa tecnologia para o mercado. Sabe? E aí você muda, né? Vamos dizer assim, ao remunerar pelo serviço, você muda os incentivos também, né? Cara, muda os incentivos. A gente brinca que o cliente abre o kimono. Então, assim, o relacionamento ele é a premissa para a confiança. Sim. Então, você não confia numa pessoa que você acabou de conhecer na rua, mas à medida que aquilo vai se tornando uma experiência muito mais profunda da sua vida, que a gente vai discutindo seus projetos, que eu consigo entender e enxergar isso na tela, aí as coisas começam a fazer sentido. Desde o porquê que eu deveria conectar minhas 5 contas bancárias numa plataforma e enxergar tudo aqui, porque sem isso talvez eu não faria. Qual é o objetivo? Né? Na verdade, as pessoas ficam até preocupadas, falam, pô, a oferta é boa demais, tem algo estranho. E ela ainda tem que né, conectar tudo ali, dar um trabalhinho, né? Então ela tem que tá muito claro assim que ela vai ter um resultado. E aí, quando você junta tudo isso para as pessoas de uma forma útil, que faz diferença, aí esse relacionamento ele evolui para uma questão de confiança que até de onde vem a palavra fidúcia, né? Assim, a história do relacionamento fiduciário, na verdade, é isso. Uma relação de confiança que você e o cliente estão alinhados, estão na mesma página e a coisa funciona muito melhor. Então, por isso que os profissionais que a gente já embarcou olham para isso e falam, cara, esse é o melhor jeito de eu levar um produto para o meu cliente. Uhum. Assim, não só do ponto de vista de retorno financeiro, mas até de adequação, de proposta, de visão e de engajamento dessa pessoa. Então, facilita muito esse processo. Agora, partindo aqui para um outro lado, é o seguinte. Quando é que inteligência artificial aparece aí na sua vida? E aí, quando é que vocês consideram isso como parte do negócio? Em que parte que é? Queria também saber desse contexto, né? Como é que isso veio aparecendo? Boa. Cara, na minha vida, acho que a inteligência artificial, falo que nasceu de verdade, pelo menos da forma prática, né? Até então era só uma questão de estudo e entusiasmo. 2017, quando, juntamente com o meu irmão, a gente criou uma empresa de inteligência artificial para a área médica, que é a Thermofy, que eu falo que é uma boa forma da gente ver como a inteligência artificial ela ajuda em automações daquilo que um ser humano faria. Então, dando esse exemplo, assim, lá a gente faz diagnósticos baseados em imagens térmicas
que basicamente dependiam de um médico que teve 4 anos de especialização, gasta 2 horas para fazer um diagnóstico e ainda assim está muito suscetível a erro. Com o IA, você consegue fazer isso de uma forma instantânea, baixo custo, altamente replicável. Então, acho que é uma boa essência de como o IA transforma processos. Então, ali na Thermofy foi a minha primeira experiência prática de incorporar a inteligência artificial num modelo de negócio. E aí, de lá para cá, enfim, não consegui mais sair desse mundo. Em 2023, acabei sendo convidado a participar de um processo para me juntar como pesquisador da OpenAI. Então, estou lá desde então. E aí você acaba olhando inteligência artificial de uma forma mais ampla. Né? Então, eu falo que não só do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, mas principalmente nas questões de risco, segurança, como que as empresas realmente vão começar a consumir a IA dentro do seu cercado. Até porque a inteligência artificial é uma tecnologia estrutural, a gente não usa ela diretamente, a gente usa as derivadas. Né? Então, foi aí que eu comecei a olhar mais essa temática. E aí, dentro de mercado financeiro, eu falo que acho que é um dos mercados que provavelmente mais se beneficia dos poderes da inteligência artificial. Primeiro porque a gente tem muitos processos. Né? Então, o mercado financeiro é um mercado, até por ser regulado, ele é muito processual. E isso é um prato cheio para a inteligência artificial ajudar a ser um pouco desse maestro em toda essa jornada. E também pelo fato da gente ter muitos dados que precisam ser melhor digeridos. Então, imagina que quando a gente combina a IA generativa com o data pool de Open Finance, eu estou começando a trazer para as pessoas uma informação, um conhecimento relevante. E não 400 ou 500 ou milhares de data points que não são não tem tanta conexão com o dia a dia delas. Então, eu acho que o grande salto que a gente vai ver daqui para frente é a gente não vai mais acessar a informação, a gente vai conversar com a informação. Então, cada vez mais a gente vai conseguir interagir melhor com esses dados, a gente como cliente mesmo. Na hora que você acessar o aplicativo do seu banco, ou como o Campos Neto tem profetizado, quando a gente acessar o Super App, exato. A gente vai começar a interagir com essas informações de uma forma diferente. Eu acho que eu fico pensando que um dos desafios, talvez, mas que a gente tem tudo para superar, assim, é justamente uma demanda por, olha, eu estou usando essa inteligência artificial, assim, mas quem se responsabiliza por ela? Porque no final do dia, quando não for o caminho feliz, eu preciso de alguém para cobrar. Né? Então, quando você fala, a gente estava falando aqui no começo, né, a gente ter superpoderes, então eu estou multiplicando o meu campo de ação, de atuação e etc. Eu multiplico isso, mas no final do dia era como se todas as pessoas, entre aspas, estivessem falando comigo, né? Então eu deveria me responsabilizar. Eu fico até com uma impressão de que as grandes instituições, até por conta disso, estão ali fazendo os trabalhos nos bastidores até ter a total confiança, segurança de que assim, agora beleza, total. Eu posso me responsabilizar pelos mais infinitos outputs que essa máquina pode dizer. Eu gosto de falar que é a história que nem do avião. Assim, já existe tecnologia suficiente para um avião decolar sozinho, executar todo um voo e pousar sozinho no destino. Mas por que quando a gente entra no avião ainda tem pelo menos 2 pessoas na cabine? Cara, porque o ser humano é fundamental nesse negócio. Então, a importância ali do ser humano tomando decisões, eu acho que ela é indelével. E não é uma questão de limitação tecnológica. Não é que a IA não é suficientemente inteligente para já executar processos de forma autônoma. Ela é. Mas eu quero ter um humano nessa equação. Eu brinco que quanto mais eu estudo IA, mais eu valorizo o ser humano, cara. Mais a gente, é o melhor momento da humanidade. A gente está super valioso. Nosso passe está mais valioso do que nunca, porque cada vez mais a gente está sendo direcionado para as atividades nobres e estamos deixando de lado as atividades mais commodity da coisa. Então, agora a gente está... Nossa hora homem subiu muito, porque a gente está mais valioso. Então, dentro dessa... Voltando para o mercado financeiro, pensa que o profissional que tem, como todo mundo, um desafio ali de fazer a conta fechar, de bater meta, de trazer resultado e ainda oferecer a melhor experiência possível para o seu cliente, cara, será que esse cara não seria como se fosse o piloto na cabine que ele precisa de um copiloto?
Então, assim, você ter ao lado um copiloto que te ajuda na execução, dá um suporte na execução do voo, faz todo sentido. Então, acho que a IA ela traz muito essa questão. Então, a gente não necessariamente vai olhar só a etapa final com o cliente. Não estou falando para a IA ser o gerente de banco do seu cliente e aí o gerente não ter mais o que fazer. Cara, pelo contrário, a IA vai ser um baita parceiro desse profissional em toda a esteira, em toda a jornada. E aí sim você tem um incremento de produtividade que a gente não teria de outra forma. Isso é legal entender. Assim, quais são os caminhos para aplicar inteligência artificial no Open Finance, né? Igual você falou, não necessariamente só falando com o cliente, mas aumentando a eficiência nessa cadeia. Assim, como é que talvez também vocês estão usando, em que momentos isso pode ser consumido, dentro do que você puder falar aqui também. Não, isso é muito legal, porque se a gente for pegar, né, vamos pegar talvez a tecnologia de IA que transformou o mundo nos últimos anos, que é o ChatGPT. Eu até brinco que o mundo está dividido em AC e DC, né? Antes do ChatGPT e depois. Porque hoje a gente fala de inteligência artificial no Uber, na fila do supermercado, talvez por culpa dele. E o lance de um ChatGPT ou os demais é que ele é um modelo de linguagem, né, por definição. E modelo de linguagem é um negócio muito bom, que tem um talento imenso para falar com as pessoas. E aí, quando eu trago todo o universo de Open Finance de uma forma que eu consigo contar essa história, que eu consigo resumir isso, que eu consigo contextualizar, hoje você consegue dar para o profissional uma experiência muito mais eficiente para ele conduzir uma carteira maior de clientes. Porque eu estou encurtando essa distância de quem é o meu cliente, o que ele realmente precisa, o que aconteceu com ele ontem. Será que ele foi num restaurante, pegou uns vinhos um pouco mais caros, estourou orçamento? De que forma que isso pisca na minha tela e eu conto essa história para o profissional? Se ele tiver que fazer um follow-up com o cliente daqui 5 minutos, a inteligência artificial ela é ótima para pegar tudo que está acontecendo na vida desse cara e falar, Magno, tá aqui, ó. Isso aqui faz sentido, isso aqui chama atenção, isso aqui é uma forma interessante de você abordar. Então, todo mundo saiu ganhando nessa história. O cliente teve um atendimento muito mais personalizado, eu diria até hiper personalizado. O Open Finance cumpriu o seu papel de ser o habilitador para que tudo isso acontecesse, porque senão a gente estava na neblina sem enxergar nada. E o profissional conseguiu cumprir sua missão de atender melhor o cliente. Então, lá na Serafim, a gente tem feito muitos ensaios de como trazer IA generativa para dentro da tela do cara que está atendendo um cliente. Que está atendendo, né? Para ele... Que é isso também, né? Você pegar o extrato inteiro, bater o olho e tirar conclusões, assim, cruas, levaria muito tempo, né? E ainda seria bom se fosse um extrato, né? O brasileiro, em geral, tem pelo menos 5 contas correntes e sei lá quantos cartões de crédito. Não dá, assim. É muito difícil você ser o CFO de alguém. Né? Você ser o profissional que você olha a vida financeira de um indivíduo como um todo, isso é muito complexo. Então, assim, por isso que eu falo que não dá para ir de peito aberto. Assim. Você tem que ter formas de organizar todas essas informações, de você ter um ambiente com uma interface amigável, que as pessoas queiram usar isso no seu dia a dia. Então, a gente ficou muito impressionado quando a gente lançou a nossa versão mobile da plataforma, que aí o cliente literalmente carrega a vida financeira dele no bolso. Cara, a adesão das pessoas é muito alta. As pessoas querem acompanhar isso. Elas só não querem fazer isso de uma forma complexa. Né? Então, a intenção está lá. O que não estava era a forma simples. Legal. E do ponto de vista de Open Finance ser um habilitador ali, como é que tem sido para vocês que estão também atuando ali na ponta, né? Ou preparando as pessoas para atuar na ponta, receber essas informações? Como é que é a percepção de vocês? Eu não vou ficar falando muito para enviesar, mas como é que está sendo a percepção de vocês como uma empresa que consome o Open Finance para prover um serviço para o consumidor final? Onde é que tem sido os desafios e oportunidades que vocês têm visto? Boa. Cara, abrindo o coração aqui, eu falo que a gente tem uma relação de amor e ódio com esses dados. Assim. Às vezes eu fico encantado e às vezes eu morro de raiva. Mas o fato é assim, é muito bom a gente ter esses conectores, a gente tem uma forma de se plugar. Inclusive, a gente está lá com a Plug, a gente usa a plataforma deles. O Bruno tem sido super parceiro aqui da gente ficar quebrando a cabeça de oferecer isso da melhor forma. Boa. Mas é um bicho vivo, assim, esse negócio está todo dia mudando.
Então, o nosso desafio é trazer todas essas informações que vêm em formatos diferentes, com classificações diferentes, ou seja, é pegar esse diamante bruto e lapidar. E essa lapidação, assim, ela gera um certo esforço do nosso lado, então talvez uma das coisas que a gente mais se dedicou aí nesses últimos tempos foi em criar toda uma inteligência, todo um back-end que lapida essa informação. Ela não é 100% confiável, ela não é 100% disponível muitas vezes. Então, como é que eu faço uma nova camada em cima desses dados? Então, acho que Open Finance para a gente é o terreno. Sabe assim, abrir o terreno e aí você vai construir uma série de coisas em cima disso. Só que sabendo que às vezes o terreno, né, nem sempre é nivelado, nem sempre é estável. Algumas coisas você vai precisar remediar na ponta. Mas, sem dúvida, não dá para voltar atrás. O cliente de vocês, ele também serve como um qualificador ali das informações? Ele também atua para dizer assim, pô, isso aqui puxou, mas puxou veio estranho, não é bem isso. Quero dar outro nome para essa transação. Como é que o cliente também ajuda nesse processo? Cara, querendo ou não, assim, essa classificação humana, ela é fundamental em todo o processo de aprendizado de máquina. Então, se a gente fizer o paralelo com o IA, por que a gente tem modelos hoje tão inteligentes? Porque eles foram treinados com muita informação, mas que essas informações foram depois validadas dentro de um processo de reforço por humano. Então, na Serfin, a gente tem ido muito nessa direção. A gente tem os modelos que ajudam a lapidar a informação bruta. A gente já dá para o usuário uma baita flexibilidade para que ele faça os seus ajustes de acordo com a sua vida. Então, o boleto da escola do seu filho, se ele não foi classificado corretamente, a partir do momento que você me ensina isso, legal. Eu entendi um padrão, eu consigo replicar tanto para frente quanto para trás. Né? A gente tem um forward e um back propagation nisso para você não precisar ficar me falando toda vez que é o boleto da escola dele. Agora, imagina que isso vai criando um aprendizado que talvez uma outra pessoa que tem um filho na mesma escola e recebe o mesmo boleto, quem sabe eu não poderia compartilhar esse conhecimento. Então, aqui a gente está começando a ter esses ensaios de como eu posso criar mecanismos de aprendizado que me ajudem a reduzir o esforço na ponta. Então, quanto mais dever de casa a tecnologia fizer por você, menos sobra no final do dia para você classificar sozinho. Então, a gente ainda tem esses desafios na disciplina categorização. Acho que se fala muito sobre isso no Open Finance, né? O quanto que as informações vão estar ou não estar categorizadas. Eu tenho percebido que, pelo menos, a tendência é de melhora. Porque eu escuto mais de 100 episódios, todo mundo... quando eu vejo o posicionamento das empresas, só Brasil, mundo também, meio que todo mundo vende a sua categorização, a sua inteligência de dados, etc., como sendo um diferencial ali, sendo melhor, etc. Mas eu fico pensando na minha cabeça que eu sei que elas não são iguais e, eventualmente, você tem algumas que podem ser melhores ou não para você ou para uma situação específica. Então, eu tenho até uma certa dificuldade de diferenciar também as soluções onde eu não testei. Então, parece que se a gente não consumir, fica difícil avaliar. Mas, para mim, uma solução que pode fazer sentido é esse mix de IA com o cliente. Então, quando eu olho as instituições que não existe ainda o espaço para o cliente sugerir um nome para aquela transação ou algo do tipo, eu sinto que eles estão perdendo uma inteligência ali... E eu acho que a gente nunca vai chegar numa categorização perfeita porque não faz sentido para a vida real. Não, e a mesma transação, você vai botar uma coisa, eu vou botar outra. Essa da escola aí, às vezes o cara bota outro nome. Eu gosto de dar o exemplo de, se você vai num hipermercado e compra um pneu para o seu carro, aquela despesa não é alimentação, né? É uma despesa relacionada ao seu transporte, ao seu veículo, enfim. Então, é impossível eu realmente descobrir 100% das categorias corretamente. Mas eu acho que o pulo do gato nem está aí. Eu acho que mesmo que alguém em algum momento atinja 100% de assertividade nas classificações, mas isso não mudou. Isso por si só não mudou a vida financeira de ninguém, convenhamos. O grande lance mas o que eu faço com melhor
visualização sobre as categorias de gastos. É transformar essa mecânica de categorização em algo que realmente faz diferença na ponta. Então, o incremento de resultado na vida das pessoas, de eu ter 80%, 90% de melhor categorização, não é aqui que você transforma. Acho que está em toda a jornada de você olhar a vida como um todo e aí sim conseguir fazer a pessoa mudar comportamentos, enxergar seus projetos. Tá? Acho que o salto está na aplicação prática e não necessariamente na competição ali de 1% a mais de assertividade. Porque é uma briga também ali, aí entra a parte de insights também, etc. E eu queria até explorar isso. Onde é que você pensa também? Óbvio, né? Você tem sua atuação como pesquisador também na OpenAI, tem outras frentes. Como é que você vê essas outras aplicações que podem ser feitas aí para atender? Primeiro, esse lado de eficiência é um ganho super legal. Recentemente, cara, eu não vou falar o nome da instituição porque eu posso estar fazendo igual a IA, às vezes dando uma alucinadinha de leve aqui, mas... A gente alucina sempre, né? A IA leva a culpa, mas a gente tem muito isso também. Eu vi uma matéria recentemente, eu acho que é de um banco S1 laranja, talvez seja ele, mas que era um case assim, global de qual era o percentual de devs usando o Copilot lá e tava dando certo pra caramba, assim. Uhum. Então, esse lado da eficiência e tudo mais, às vezes é meio invisível. Mas aonde mais você vê? Eu tô vendo muita gente falar de atendimento ao consumidor, nos PFMs, eu vi vários lá fora que a proposta era essa, converse com o seu dinheiro. Uhum. Uns, inclusive, com um modelo de conversa que era assim, olha, eu quero que você converse normal, beleza, ou que você... É um modo meio sarcástico, assim. Então, parabéns, você economizou R$0, até o final do mês, se você continuar assim, tu vai economizar 0. Sim. Era um negócio meio... Porque tem gente que gosta do personal que é mais formal, mas tem gente do cara que gosta do cara que é mais descontraído. Acho que tem esse ajuste de acordo com o freguês. Cara, eu vejo muito assim, eu acredito demais no empoderamento do profissional que está sentado ali na mesa com o seu cliente final. E aí, vou só dar um exemplo aqui de um case que a gente está trabalhando junto com uma instituição bastante grande. Quando você pega um profissional que, por exemplo, lá tem uma missão de levar produtos de seguros e previdência para os seus clientes, cara, esse cara ele tem uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo um desafio técnico tão grande quanto que é. Cara, já parou para pensar o quanto de informação esse profissional precisa ter na cabeça para conversar com o cliente sobre esse tema? Só de você pegar a prateleira de produto de uma instituição como essa, a gente está falando de dezenas de opções com inúmeros detalhes técnicos e números e regras de apólice e tudo mais. Então, a IA ela é muito útil em ajudar esse profissional a ter informação na ponta da língua. Então, a gente tem olhado em como é que eu treino um chatbot com todo o documental de uma instituição financeira como essa, e aí eu habilito esse profissional a ter ali o parceiro. Você falou de Copilot, é literalmente um copiloto que está ali no cantinho da plataforma. Se o cara tiver que perguntar assim, cara, quais são as regras de uma situação de sinistro no produto X de vida, e aquilo te trazer instantaneamente a informação resumida, você tirou desse profissional toda uma carga de tempo, uma carga cognitiva, porque ele ia ter que buscar isso dentro de sei lá quantos documentos, interpretar, analisar, e uma carga de síntese, que a resposta está ali, copiou, colou, mandou no WhatsApp para o cliente. Então, entende que agora a IA ela é fundamental como uma ferramenta de atendimento. A gente vai começar a se viciar no bom sentido nisso, de falar, cara, em que mundo que a gente vivia antes, que se eu tivesse que responder o meu cliente com uma informação específica, eu tinha que buscar eu mesmo essa informação no diretório da empresa. Não vai fazer sentido nenhum. Então, esses atalhos, eu acho que eles vão ser cada vez mais aplicados no dia a dia. Né? É muito bom. E, pessoal, para quem está ouvindo e talvez não conheça o Magno, pode seguir no LinkedIn, porque ele está sempre compartilhando artigos super legais, também até dica de prompt, etc., algumas ideias ali, contando também dos experimentos ali. E aí, assim, enfim, tem toda a parte também
de educação, tá? Acho que está super envolvido com IA. E aqui do meu lado, ficou um pouco de curiosidade. Como é que foi, por exemplo, você passando esse processo de, em 2017 ali, tá atuando com uma empresa, mas de ver esse boom dessa popularização, assim. O que mudou em termos do que é possível ou não de alguns anos para cá? Foi só a interface que ficou mais amigável, né? O que de fato mudou para a gente falar tão mais disso do que a gente falava talvez há alguns anos? Acho que tem vários fatores, assim. Aquele cara que está por trás da Singularity University, né, o Peter Diamandis, ele fala muito de convergência tecnológica. E eu acho que aconteceu isso com o IA, assim, as coisas convergiram, né, meio que para o mesmo momento e mesmo espaço-tempo. Então, a gente teve os principais modelos realmente se tornando produtos. Então, quando nasceu o ChatGPT, foi a primeira vez que o mundo pôde acessar uma inteligência artificial de fronteiras, um modelo super sofisticado, cara, de uma forma tão simples quanto acessar o Google. Você simplesmente ia lá e escrevia o que você quisesse. Então, essa produtização das IAs ultra sofisticadas que foram desenvolvidas com muito investimento a partir de modelos muito inovadores na forma como eles são treinados, acho que isso trouxe para a gente o senso prático. Né? Será que antes de ChatGPT, se você parasse qualquer profissional e perguntasse como que ele poderia usar IA, cara, provavelmente ele daria respostas assim, cara, eu acho que a minha empresa talvez lá no TI dela eles devem utilizar alguma coisa. Era muito uma história de tecnologia para quem trabalha com tecnologia. Eu usava muito o termo caixa preta. Eu não sei o que, vai tomar decisão, tem uma caixa preta. Popularizou, né? Então, se faz a decisão de crédito, por exemplo. Acho que então essa convergência eu tenho IAs super poderosas que já viraram produtos, qualquer pessoa do mundo pode utilizar, e ao mesmo tempo eu acho que tem todo o ecossistema se tornou atento. Então agora é difícil você ter uma conversa numa empresa que já não tem a pauta de inteligência artificial, pelo menos ali no radar, porque já se sabe que, poxa, eu vou ter que trazer isso para o meu negócio de alguma forma. Talvez eu não saiba como, mas esse assunto já virou mainstream, já virou pauta de todos os negócios. E aí a gente realmente começa a ter aplicação prática. Então, não é mais aquela história da bancada de laboratório ou da área de tecnologia. Cara, pelo contrário, assim, você já tem muita empresa que incorporou ferramentas e que, na verdade, já trouxe a IA, especialmente da família generativa, para dentro do produto. Eles falam que se desligar a OpenAI, vai cair metade das startups aí de AI, porque tá tudo baseado lá. Exato. E isso de uma certa forma, acho que o lado positivo dessas construções de modelos de IA é porque eles se tornaram o motor de muita gente. Então, hoje, se você tem uma ideia de uma startup, se você tem uma ideia de produto dentro da empresa que você atua, você consegue literalmente plugar uma IA super sofisticada, super útil para mais acessível. num custo muito baixo. Você consegue fazer isso até de forma no-code hoje em dia. Então, olha como essas distâncias encurtaram. E aí, quando você começa a ver isso em escala, não é à toa que a gente tem 10, 15, 20 mil ferramentas aí no ecossistema criadas nos últimos 12 meses. Sim. E para onde... qual que você acha que... Assim, beleza, a gente teve um super salto agora. Já dá para ver ou ter uma expectativa assim, de um próximo grande salto nesse universo de IA, assim? Então, tipo assim, beleza, será que vai ser essa briga por processamento para ficar cada vez menor, mais barato, ou não? Enfim, o que você acha que é o próximo salto? Ou o que está por vir aí no mercado de inteligência artificial generativa? Assim, essa corrida não para mais. Então, é claro que as empresas desenvolvedoras de modelos, elas têm essa ansiedade, essa intenção de elevar o padrão dos modelos, especialmente na questão de raciocínio, que é o reasoning que a gente chama. Os modelos, por incrível que pareça, eles são inteligentes, eles parecem inteligentes, mas na verdade eles são bons papagaios. Eles estão ali repetindo coisas que foram inseridas dentro do treinamento. Então, eles ainda não são muito bons para questões lógicas, para questões que envolvem raciocínio mais complexo. Então, acho que isso vai seguir. Só que é muito curioso a gente ver que, na verdade, para as nossas aplicações do dia a dia, para os processos que a gente está envolvido no nosso trabalho,
a gente nem vai usufruir de modelos ultra sofisticados. O que já tem hoje já é mais do que suficiente para a gente conseguir automatizar muitas das coisas. Então, da mesma forma que em mercado financeiro a gente está... Eu já ouvi você falando várias vezes aqui, acho que 2024 é um ano que a gente vai falar muito, né, de pagamentos inteligentes e aí entra toda a história de automações. Cara, acho que para IA é mais ou menos a mesma coisa. A gente viu no último ano, nos últimos 2 anos, o nascimento desses modelos de linguagem que a gente começou a ver a inteligência artificial, só que agora a gente vai começar a ter ela atuando. Então, eu diria que a gente vai inaugurar daqui para frente a era dos agentes de IA, onde você vai começar a ganhar confiança sobre esses modelos, sobre essas tecnologias, e vai começar a dar para ela tarefas. Legal. À medida que você vai ganhando confiança, você vai dando uma tarefa um pouco mais complexa, com mais responsabilidade. Daqui a pouco tu sai para viajar e deixa... Cara, pensa que... Eu gosto muito desse exemplo, assim. Eu falo muito de aviação, porque eu acho que é um lugar que traz muita tecnologia e literalmente a gente senta e confia a nossa vida naquele equipamento. Você entraria num avião que você sabe que é o primeiro da história que está usando um piloto automático? Não. Você fala, o piloto te fala, seja bem-vindo, você deu Avião, a sorte. eu não entro no primeiro nada, meu irmão. Primeiro modelo, não, valeu. Então, Quero assim, ser pioneiro, não. Mas hoje a gente entra tranquilamente no avião sabendo que em dado momento é a máquina que está cuidando pelo menos daquela etapa do voo. Em teoria então, tem alguém ali olhando. Então essa evolução de ser algo completamente novo que as pessoas não confiam para literalmente ser algo que ninguém nem pensa mais a respeito e a gente confia a nossa vida que o avião vai sustentar voo sozinho, pelo menos durante uma etapa, eu acho que é essa curva que a gente está indo para IA. Assim. Cada vez mais a gente vai começar a confiar, a gente vai começar a delegar. E aí, de novo, mercado financeiro, o que não faltam são tarefas operacionais para a gente botar nas costas da máquina mesmo. Vamos botar aí só de... Muito do preço, né, que se paga, muito tem a ver por ineficiência. Assim, total. Então, tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, que é profissional, que está no lado da execução, cara, para listar tudo que você faz num dia e o quanto você acha que a IA poderia fazer isso, assim, talvez até com mais qualidade do que você faria. Isso é bom. Sim, sim. Então, tem um monte de coisa que dá para você terceirizar. Então, acho que é esse caminho que a gente vai de ter aí um novo membro na equipe. Muito bom, muito bom. Na gestão financeira e no Open Finance também, queria deixar aberto, a gente não está ainda no estado da arte, mas está melhorando. Então, também queria pensar nessa evolução, né? Como é que você acha que a gente vai... Para onde a gente está caminhando, assim? Onde é que realmente eu vou ter a Jarvis ali resolvendo a minha vida. Inclusive, tem algumas coisas aqui, a gente... Óbvio, né? Eu usei a IA um tempo atrás. Eu fui por um evento no ano passado, Fintech Americas, eu fiquei em Miami, aí acabou que eu trabalhei a semana inteira, sobrou só o sábado até 2 da tarde para eu dar um passeio. Falei, cara, jamais que eu vou ficar procurando guia na internet. Cheguei lá na IA e falei, olha, eu tenho tal horário, eu gosto disso, no geral, e eu preciso de um roteiro que seja eficiente, pela logística, que comece, sei lá onde, mas termine no aeroporto. Basicamente era isso. Pô, me deu um roteiro. Aí eu mostrei para mim e falei, olha, que morava lá, eu acho que só foi um pouco otimista com o translado, mas de resto... Faz sentido. Pode seguir, cara. Esse exemplo é ótimo, cara. Porque imagina que se eu tivesse na mão um guia já feito, impresso, para te dar nessa situação, é muito pouco provável que esse guia atendesse exatamente a sua necessidade. Porque você tem um tempo específico, você estava num hotel específico, você tem interesses específicos. Então, se isso faz sentido de a IA te oferecer uma informação de forma hiperpersonalizada, pensa isso no mercado financeiro. O aplicativo do seu banco, seja ele roxo, vermelho, laranja, é igualzinho ao meu, certo? A gente usa o mesmo aplicativo, o que muda são os números que estão ali dentro. Mas a interface, a experiência de uso e a forma como a gente recebe informações e lida com as informações como clientes dessas instituições é igual para todo mundo. Cara, não faz muito sentido. E aí, a IA generativa ela vai ajudar muito aos desenvolvedores, aos ambientes digitais, a oferecerem jornadas personalizadas. Então, por que quando a gente acessa o banco é a mesma interface?
Porque é muito difícil você criar isso de uma forma dinâmica para cada pessoa. Só que a IA generativa ela tem justamente essa habilidade. Se eu consigo ilustrar uma informação para você de uma forma só para você, isso faz todo sentido do mundo. Então, imagina que na forma de você consultar seu gráfico, talvez seu extrato, você prefira um gráfico. Talvez eu não, eu prefira só um resumo. Se eu sou uma pessoa mais analítica, eu quero item por item. Então, essa personalização de UI, uma personalização da experiência com que você vai lidar com qualquer informação, a IA generativa ela habilita isso. Não daria para construir de uma outra forma. E como é que muda, por exemplo, busca? Vou te dar hoje aplicativo de banco e aplicativos em geral, assim. Cara, eu não me importo mais onde é que estão as coisas. Eu só uso a busca. Então, por exemplo, o meu celular é meio uma bagunça, assim, onde é que estão as coisas. Mas, às vezes, tipo assim, beleza, algumas ali estão mais fáceis, mas de resto eu vou na busca e digito o nome. Banco, eu vou lá na busca e digito IRPF, sei lá onde é que está o informe de rendimentos. Mas eu só vou lá. E teve uma dessas experiências que eu tive recentemente, que eu não achava o buscador, fiquei perdido. Falei, cara, o que eu faço agora? Agora eu vou ter que entrar no menu, eu vou ter que ver o que tem no menu. Eu falei, caraca, tem até essas coisas. Mas, de um lado, é muito cômodo você só usar aquilo e você resolve a sua vida. Do outro, também é ruim que você não descobre o resto que tem disponível ali para você usar, né? Então, assim, é muito conveniente para você repetir um comportamento que já existia, mas para descobrir novos, talvez, ele é meio questionador. E aí é um pouco da reclamação até de alguns algoritmos, né? Tipo assim, você começa a ver o YouTube ou ver alguma coisa assim, quando você vê, você tá enfiado no mesmo padrão. Para você descobrir uma música nova, um negócio diferente, talvez hoje dê mais trabalho em alguns momentos do que dava antes. Né? Exato. Não, esse exemplo é ótimo. A caixa de busca de um aplicativo, por exemplo, de banco, eu falo que ela é a recepção de um prédio. Assim, você chega lá, fala onde fica tal empresa e fala que está no 5º andar. Você não ficaria andar por andar procurando, não faz o menor sentido. Então, é importante porque são ambientes digitais que carregam muitas funcionalidades. Só que isso a gente está falando de acessar uma feature. É o que você falou, onde é que eu faço o download do meu IRPF, onde é que eu faço o pagamento de uma multa do Detran e por aí vai. Só que a mesma coisa vai acontecer, ou já está acontecendo, para você se relacionar com as suas informações. Então, por que você teria que baixar seu extrato, ainda que ele venha categorizado, você ter que processar toda essa informação para simplesmente responder a pergunta que está na sua cabeça de caramba, minha fatura veio alta esse mês, o que aconteceu no mês passado? Onde que eu deslizei que eu nem percebi? Então, imagina você simplesmente poder perguntar isso da forma mais natural possível. A forma como as pessoas pensam. O que está na cabeça das pessoas é, cara, quem foi meu vilão do cartão no mês passado? Sim. Assim, aonde que a coisa estourou? Então, se você perguntar dessa forma, quem foi o meu vilão do cartão no mês passado, o app deveria te falar, cara, você deu uma exagerada no iFood e no Uber. Sempre o iFood, irmão. Pode olhar lá. Mas, inclusive, eles estão colocando lá. Já não sei se já está disponível para todo mundo ou não. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto no meu app. Mas o processo de procurar um lugar para comer, por exemplo, cara, às vezes é dolorido também. Porque aí o que eu faço? Eu começo a criar uma inteligência minha de palavras-chave. Assim. Eu sempre achei que eu sempre fui muito bom em pesquisar coisas na internet. Porque eu sempre penso a palavra-chave, boto o mais com não sei o que você bota em aspas, enfim, aquele operador lógico ali. E às vezes no iFood é isso, mas muito melhor. Você fala assim, putz, hoje eu tô com vontade de comer algo diferente. Então já sabe que o que eu tô acostumado a comer, eu não quero. Essa conversa é sensacional. Pensa que é muito louco a gente explorar essas possibilidades, porque a simples escolha do que você vai comer, pensa que quantos critérios passaram pela sua cabeça para chegar nessa escolha. Sim. E se você for fazer isso com mais outras pessoas juntos, aí que a coisa ficou difícil mesmo. Então, para o usuário ter que fazer isso, fazendo filtros, usando tags, fazendo ranqueamento de opções, envolve um certo esforço, não é tão simples e nem sempre você vai chegar no melhor resultado. Então, imagina você poder falar, e aí estamos realmente falando de fala, estrutura de linguagem. Cara, eu tô aqui com 3 amigos, a gente tá em casa aqui num happy hour, a gente não quer gastar muito, sei lá, talvez uns 100, 150 reais.
Quais são as opções legais para a gente aqui ficar trocando uma ideia, comendo alguma coisa? Olha como muda a forma de você chegar na informação. Então, é isso que as IAs vão começar a possibilitar da forma como a gente se relaciona com dados. Pô, é animal. E uma curiosidade, como é que é o trabalho de fazer pesquisa, cara, com o pessoal da OpenAI? Eu tenho a menor ideia, assim, como é que é um pouco... Enfim, como é que você chegou até esse ponto também e contar um pouquinho dessa experiência. Boa. Eu cheguei através deles, assim, são aquelas conexões que a gente vai fazendo, mas, na verdade, eles estavam no momento onde o objetivo deles era ampliar o time que dá suporte às pesquisas. E eles fizeram um public call, uma chamada para pesquisadores, pessoas que estavam envolvidas com o tema. Eles não estão usando a própria AI para pesquisar, não? Sacanagem. Eles estão usando a IA agora para supervisionar a IA, é outro tema. E aí, o que acontece é que, por eu já estar envolvido com o tema de IA, do lado mais da pesquisa, a própria Thermofy ela é uma empresa que tem muita natureza de pesquisa. Legal. Pela própria questão regulatória, a gente está falando de saúde, então, seja na produção de papers, seja na aprovação regulatória em Anvisa e FDA. Então, a gente já estava muito envolvido, principalmente com essa parte mais acadêmica de IA. E aí, a OpenAI... às vezes tem gente que não sabe, mas ela nasceu como uma empresa de pesquisa. Sim, né? sim. Então, a OpenAI Inc., que é a empresa, vamos dizer assim, a nave-mãe, ela continua como uma empresa com objetivo de pesquisa, que não tem fins lucrativos, apesar Inclusive, essa governança deu o que falar um tempo atrás. Aí, né? Tem episódios emocionantes disso. Então, a OpenAI Inc. abriu uma série de branches, que são unidades de pesquisa, e uma delas foi para onde eu apliquei e acabou dando certo de estar lá para ajudar, primeiro, na avaliação dos modelos. Então, inicialmente, a gente tinha uma missão de aprimorar a forma com que essas estruturas, essas arquiteturas consomem recurso computacional. Pensa que não é simplesmente você dar potência máxima para o motor. Então, cada vez que você solicita algo para o ChatGPT, ele tem uma certa, eu falo que é quase que uma munição a ser usada em termos de esforço computacional. Ele não usa 100% da capacidade. Só que essa definição de até onde faz sentido o modelo fazer iteração sobre ele mesmo, para que ele não gaste energia à toa, porque chega uma hora que você começa até a propagar erro. Então, existe um ponto ótimo do uso desse recurso. Então, as pesquisas eram muito nesse sentido. Mas a quantidade dos tokens lá ou não? O token ele é a matéria-prima. Né? Basicamente, ele é um insumo, vamos dizer assim, e a forma como ele processa a informação. Mas nos modelos de regressão, nos modelos da arquitetura transformativa, você tem uma certa carga que você vai dar para o modelo para que ele faça essas regressões até um certo limite. Chega um certo ponto que o resultado ele começa a depreciar. Como é que você acha esse ponto ótimo de o quanto de energia que eu dou? É que nem um motor. Se você acelerar demais, ele corta giro. Chega uma hora que você não está entregando mais potência. Como é que você descobre esse RPM ideal de até onde vai? Então, inicialmente, os trabalhos eles eram muito nesse sentido. E a gente está falando de comparação de estruturas de modelos, a gente está falando de benchmarks, então dava um apoio nisso. Só que, recentemente, eu acho que a grande temática, não só de OpenAI, mas das Big Techs que estão envolvidas com isso, tem a ver com segurança e alinhamento. Então, eu gosto muito da frase da Lilian Wang, que é a head de pesquisa da minha unidade. Ela diz que a gente já aprendeu em como acelerar essa máquina. Acho que a evolução dos modelos está muito clara, o que depende, quais são os drivers. A questão é que a gente precisa saber frear. É aquela história, né? Potência não é nada sem controle. Se você só souber acelerar o carro, você capota na primeira curva. Então, como é que a gente garante que os modelos sejam seguros, que eles sejam resistentes a comandos tóxicos? Como é que eu consigo emular todas as situações de uso? E na internet o que eu mais vejo é isso. Toda vez que sai alguma novidade, tem uma galera que parece ter uma lista de perguntas bizarras para testar. Sim. Tipo assim, para incriminar o modelo. Você falando, vai, fala o que não deve. Então, eu estou envolvido nisso de, inclusive, ajudar a criar modelos de red teaming, que são você ter ali pessoas externas à organização que fazem de tudo para atacar os modelos e forçá-los a um comportamento negativo, um comportamento tóxico. E até curioso, a gente comentou agora há pouco, né, de a IA já está fazendo isso para ela mesma.
Na verdade, é isso mesmo. A gente já percebeu que os modelos, o ser humano já não é o melhor fiscal das IAs. Nós não somos capazes de ser os melhores monitoradores desse tipo de tecnologia. A gente precisa usar outros modelos de IA para poder supervisionar as IAs atuais. Então, lá eles chamam disso de abordagem weak to strong, o fraco supervisionando o forte. Então, você já tem IAs supervisionando outras e até mesmo criando injeções de prompt. Né? Galera, vai acabar isso aqui, tá? Pode ir. Animal, cara, animal. Queria te perguntar agora, pra gente também finalizar, mas quem tá ouvindo a gente agora tá desesperado aí pra começar a usar, tá com medo de perder o emprego, enfim. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que ainda não usam, podem também dar os primeiros passos aí, se beneficiar, eventualmente ter a orientação correta também para aplicar isso no dia a dia e, né, ter a sua própria Jarvis aí também, aumentar a sua produtividade, até para, enfim, sobrar mais tempo para as outras coisas, para o que ela gostaria de fazer. Boa. Cara, essa é uma pergunta complexa, porque, claro que para cada natureza de atuação, acho que os caminhos são diferentes. Mas uma coisa que eu percebo que é comum para todo mundo que já embarcou nessa história é o impulso da criatividade, cara. E da curiosidade. Você tem que ter um certo incômodo. Sabe aquela coisa de, não é porque eu fiz isso da mesma forma nos últimos 15 anos que eu vou continuar fazendo. Não vai. Então, assim, a notícia do dia é, você não vai mais continuar fazendo da mesma forma. A única diferença é o quanto que isso vai demorar para acontecer. Se você fizer agora, é você mesmo quem está induzindo essa mudança. Se você deixar para alguns anos, a mudança vai ocorrer, quer você queira, quer você não queira. Então, se você hoje já tiver esse ímpeto de, cara, vou abrir nem que seja o ChatGPT, usa uma ferramenta lá, é gratuito. Para começar a explorar isso no seu dia a dia, tenho certeza que vai se surpreender o quanto que ela já pode ser útil para você. A grande sugestão que eu dou é tenta não usar ele só no final da coisa. Então, assim, não tem problema nenhum de você abrir o ChatGPT para te ajudar a criar a legenda de uma postagem que você quer fazer hoje do seu negócio. Maravilha, ele é ótimo nisso. Mas para pensar que essa postagem que você está a fim de fazer, ela é, na verdade, a consequência de um planejamento que rolou, ou que deveria ter rolado, ou de algo que veio antes, que é uma ideia que você teve para o seu negócio que está ali para resolver um problema. Qual que era o problema? Você quer aumentar a sua presença digital? Você quer aumentar a sua captação de leads? Começa a usar ou ter o ChatGPT desde o começo dessa esteira. E aí não usa ele só para executar comandos. É muito normal as pessoas abrirem uma ferramenta como essa e colocar um verbo no imperativo. Que é a história de assim, escreva, ou redija, ou prepare. Cara, começa a fazer perguntas para ele lá atrás. Como é que você pode me ajudar a aumentar o alcance do meu canal? Como é que você pode me ajudar a atender meu cliente? Me faça as perguntas que você, inteligência artificial, precisa saber para me ajudar da melhor forma. Esse aí eu uso bastante, que eu falo, cara, me faça as perguntas para eu saber o que eu preciso colocar de contexto. Isso. E aí você me dá a melhor resposta possível. Você vai se surpreender, assim, conta para ele o que você quer, qual é a sua intenção. Cara, eu quero, no próximo trimestre, a gente tem uma meta aqui de fazer tal coisa. Conta para ele isso e provoca ele assim, o que você precisa saber para me ajudar. Você vai se surpreender o quanto que ele vai organizando uma árvore de ideias, o quanto que dali vão surgir coisas que talvez não estavam no seu radar. E aí a execução em si, lá no final vai ter algo para ser criado, para ser escrito, para ser elaborado. Beleza, aí você parte para a ação prática. Eu acho que tem assim, tem uma galera que por usar só no comando, acho que tem até perdido um pouco a mão, sendo bem sincero. Às vezes no LinkedIn eu vejo algumas coisas que claramente eu sei que se vier escrito, espero que esse e-mail te encontre bem, você já... isso acaba acontecendo, mas inclusive eu vi agora um desenho assim de que, e aí enfim, acho que eu vi no Twitter isso, falando que pode ter alguns flags assim do tipo, olha, esse conteúdo foi gerado por IA. Estou meio que estudando um pouco isso, porque realmente tem alguns cenários onde a pessoa
Não traz para o processo, não usa, acho que da maneira, não potencializa o que ela está fazendo. Uhum. Ela só pega e não faz nada, só pega aquilo que está lá. O copy-paste nunca vai ser bem visto. Acho que a gente não está aqui como ser humano para ser o melhor copiador e colador de coisas. Não faz sentido, não é o nosso valor na equação. A questão toda, inclusive, da gente ter esse disclaimer do que eu uso e onde eu uso, e será que as pessoas deveriam saber que eu usei a IA, eu acho que ela vai começar a ficar meio irrelevante. Então, assim, a gente não fica contando para todo mundo que a gente usou, sei lá, um Excel para fazer um valuation. É óbvio que você usou. Uhum. Eu não tenho vergonha de puxar uma calculadora num restaurante quando eu vou dividir a conta com os amigos, porque eu não quero errar fazendo a conta de cabeça. Sim, legal. Então, eu acho que a gente vai caminhar para uma universalização do uso da IA, que isso vai ficar tão comum que ok usar. Uhum. Só depende de como você vai usá-la. Então, esse disclaimer de eu usei isso daqui, eu usei IA para produzir esse texto, eu, por exemplo, eu coloco isso nos papers que eu escrevo, nos artigos, matérias, apresentações e tal, porque acho que a gente ainda está no momento da transição. Então, a gente Mas quando é bem usado, acho que o pessoal fica até, pô, legal, cara. Não sabia que ficava tão natural, por exemplo. Uhum. Então, pô, eu uso bastante, assim, muita coisa, mas ainda no momento, acho que também mais sinal, tipo assim, me ajuda a revisar. Eu escrevo, cara, a ideia todinha. E às vezes é legal, porque às vezes eu não me preocupo 100% em escrever o texto completinho. Uhum. Mas eu vou escrevendo ali as frases que não estão bem conectadas e tal. E aí, pô, agora me ajuda só a deixar isso aqui mais isso é um ótimo exemplo, fácil, assim. O seu maior valor na criação desse conteúdo está em identificar quais são os pontos importantes, qual é a temática, qual é a abordagem. E quando você traz esses ingredientes, eu falo que é o princípio ativo do remédio. Cara, é para isso que ele é caro. Uhum. Todo o resto é veículo. Então, se você trouxe para a IA essa essência do conteúdo e ela te dá o trato sobre aquilo, você ainda tem no final da história um papel fundamental que é validar. Sim. Então, imagina que se alguém me apresentasse um paper sobre, biologia molecular, cara, eu acredito em qualquer coisa porque eu não entendo nada desse assunto. Então, olha a importância do especialista em pegar um conteúdo que, mesmo que ele tenha sido quase inteiro produzido pela IA, mas eu preciso ter alguém para validar. Uhum. Então, essa combinação, ela faz muito sentido. Cara, muito bom mesmo. Eu queria te agradecer aqui o nosso papo. Eu sei que tem muita gente aí vai te procurar para falar de IA, para falar de Serafim, até para pegar benchmark de como vocês têm atuado, que eu acho que esse insight de olhar, né, do ponto final para trás, acho que é super relevante, assim. Então, acho que o pessoal às vezes deixa passar na correria do dia a dia, assim, mas justamente é algo que poderia aliviar a sua correria, né? Então, é um negócio que dá superpoderes. E queria deixar aberto aqui para você mandar um recado para a audiência, enfim, fique à vontade para mandar essa mensagem final aí. Pô, que legal. Primeiro, agradecer aqui, cara, pelo convite, para a gente bater esse papo. Super bacana. E por você ter sido essa voz ativa, assim, sabe? De carregar essa bandeira. A gente estava falando aqui da importância de ter um ecossistema que esteja falando e atuando com isso. Então, cara, só vou deixar aqui a abertura total para quem quiser me procurar, me chamar lá no LinkedIn, no Instagram, para a gente trocar figurinhas sobre tecnologia para o mercado financeiro, para IA, para como a inovação pode ser aplicada em todas essas frentes. Fico total à disposição, vai ser sempre um prazer. Boa. Pessoal, obrigado aí por acompanhar mais um episódio excelente. Sei que vocês curtiram bastante. Compartilha aí no grupo da empresa e tudo mais. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, um abraço, tchau, tchau.